Boa noite. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que possamos mais esta noite aprendermos juntos sobre o nosso Evangelho de Jesus. Lembrando que nós somos lá da Casa Espírita Recomeço. Estamos lá aqui em São Bernardo do Campo, no bairro de Jordanópolis, e que nos propomos as primeiras quintas-feiras do mês e as últimas estarmos juntos, pelo menos levando um pouquinho do Evangelho que nós estamos aprendendo, né? Então, boa noite àqueles que já estão chegando, boa noite, Silvani. Deixa eu ver quem mais está chegando aí, ainda não deu para ver, mas não tem problema. Já já a gente começa a nossa palestra de hoje, não sei se posso assim chamar, mas um bate-papo que dá para a gente ajudar, né? Como foi dito, esse tema nós tivemos a oportunidade de falar sobre ele na segunda-feira agora, passada, e é do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e nós vamos falar do tema Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então vamos lá. Esse é um dos temas, como foi dito na nossa reunião, é um tema interessante, é um pouquinho duro, porque mexe um pouco conosco, né? Mexe talvez com a nossa consciência. E às vezes nós precisamos despertar para conseguir compreender e entender. Mas que todas essas lições que estamos aí tendo, né, que nos sejam importantes. Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Talvez, eu estou vendo aqui que estamos apenas com a Silvani, e eu queria saber se vai entrar mais alguém, mas para a gente ter um pouquinho mais de amplitude, né, naquilo e não precisar faltar, não precisar deixar de falar nada. Eu sei que a gente deu alguns espaços nessas lives de quinta-feira, mas foi necessário. E espero que vocês entendam, né, que a gente também tem aí outros assuntos, outros compromissos que estão pendentes. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, até que alguém mais para que a gente possa ter um pouquinho mais de pessoas. E quantas pessoas estão nos ouvindo agora? Eu tô... Uma só? Vamos lá, vamos ver quem que está chegando para nós, para a gente dar continuidade. Se a gente vê que não vai ter lá muitas pessoas, a gente joga esse tema para a semana que vem. Vamos ver. Eu entendo que nós até informamos que ia ter essa live hoje, né? Mas vamos lá. Estamos com duas pessoas, a minha esposa e a Silvani, é isso? Dona Toninha entrou. A dona Toninha entrou? Eu não consigo ver aqui, aqui só está me parecendo duas pessoas. Então vamos lá. De qualquer forma, eu vou dar a sequência, independente do número de pessoas, porque eu lembro muito, quando nós iniciamos lá na Casa Espírita, que tínhamos 3 pessoas nos assistindo. E fomos em frente. E assim espero que a gente consiga também conduzir esses temas de quinta-feira. Então, somente retornando, nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho, os bem-aventurados, os que são misericordiosos, tá certo? E não julgueis para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado,
atire a primeira pedra. Foi um dos ensinamentos que Jesus pontuou, né, através de Mateus, que o julgamento, às vezes, à primeira vista, pode estar sendo indevido. E esse tipo de julgamento, hoje em dia, nós fazemos com muita facilidade. Nós julgamos facilmente aquilo que nós estamos vendo na nossa frente, sem ter certeza, às vezes, daquilo que estamos vendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e mais do que isso, para que todo julgamento que nós fazemos de outrem, ele tem que, a gente pelo menos tem que ter, né, um pouco de moral para julgar alguém. Então eu até tinha colocado isso na segunda-feira passada, que é algo, né, algo um pouquinho chato, que quando você, por exemplo, tem alguém que tem vício, tem algum tipo de vício, vamos lá, no cigarro, e você, né, você fala para a pessoa para ela parar de fumar, que não faz bem e tudo mais, e você também fuma. Então, com que moral, com qual condições você vai pedir para aquela pessoa, né, dizer para que não faça ou tire o vício daquela pessoa? Então Jesus, numa das suas passagens, ele se utilizou de um momento onde ele estava numa das praças, lá em Jerusalém, e vieram os hebreus, né, e os hebreus trouxeram a Jesus uma mulher, que, dizendo a ele, né, porque o pessoal julgava, eles gostavam muito. Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, Emily. Naquela oportunidade, eles gostavam muito de atazanar a vida de Jesus. De que forma? Cutucando ele com vara curta. Ou seja, levando para ele situações onde mexiam com ele. E levaram uma mulher dizendo que ela tinha cometido ali um ato que era proibido, né? O ato de ter cometido o adultério. E Jesus, ele olhou aquilo, baixou a cabeça e começou a escrever com o dedo na areia. E o pessoal, e aí, Jesus, o que você tem a dizer sobre isso? Não vai dizer nada? E aí ele, com muita paciência, com muito carinho, levantou-se e disse assim a todos, né? Quem de vós não é pecador? Quem de vocês não tiver pecado, que nunca cometeu adultério, que jogue a primeira pedra sobre essa mulher, né? Então, todos olharam um para o outro, e aí, aqui no Evangelho está os mais velhos, aqueles que talvez tenham mais pecados, foram saindo de fininho, né? Falou, ixi, pegou duro com a gente. E aos poucos, todos saíram. E não ficou ninguém. E Jesus voltou-se para aquela mulher e perguntou, e aí, ninguém quis jogar pedra em você? Ela respondeu, não, ninguém jogou. Então ele pediu, siga o teu caminho e não peques mais. Jesus tinha ali né, Darcy, boa noite, seja bem-vinda. Jesus tinha um conhecimento, ele conhecia, ele tinha um conhecimento de dos nossos erros, das nossas falhas, e ele sabia que ele sabe as nossas fraquezas, ele sabia das nossas fraquezas, como temos hoje. Até hoje nós lutamos para combater as nossas fraquezas, até hoje nós lutamos para a gente ir aos poucos, né? Vamos dizer assim, apagando esses detalhes que fizemos nesta vida ou em outras, que nós deixamos em outras encarnações. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, né, de alguns detalhes, e às vezes tem muita coisa que não está clara para nós neste momento, mas que teve ali um bom momento anterior na nossa reencarnação aqui na Terra.
Então esse julgamento, quando nós nos colocamos, não julgueis para não seres julgados, e aí tem uma máxima que a gente sempre coloca, né? Aquela do dedo que a gente está ali, né? Mostrando um dedo para aquele que estamos julgando e três para nós, né? Porque nós também, eu entendo que para nós hoje, nessa encarnação atual, é difícil nós termos assim plenitude moral de toda a forma de ter moral para julgar a qualquer pessoa em qualquer momento. Nós não temos, nós estamos buscando, nós estamos tentando nos melhorarmos. Estamos, às vezes, aprendendo que um comentário, que uma fofoca de alguém que seja, nós estaríamos ali cometendo um equívoco, sem, pelo menos, ter um pouquinho mais de compreensão da situação. Então, o julgamento, primeiro, antes de nós julgarmos alguém, nós temos que colocar um bom gole de água na boca e pensar se naquilo que eu estarei ofendendo, ou julgando, ou apontando, eu não estaria ali. Né? Porque, como diz aqui no Evangelho, você precisa, para julgar, precisa saber se o ato que você está, ou o que você está julgando, se você não se coloca naquele lugar, se você não está no mesma conclusão, se você não está no mesmo meio que aquilo lá. Então, é complicado? É complicado. Jesus, da mesma forma, e no nosso Evangelho, ele nos dá ele nos esclarece que nós temos o direito, sim, não de julgar, nós temos o direito, às vezes, de comentar com alguém, de dar algum tipo de conselho, por quê? Com isso, nós talvez estejamos fazendo com que o mal não seja feito. Talvez a gente entenda que naquele momento em onde você está apontando o erro de alguém é para o próprio bem dele, mas que o que você está apontando, naquilo que você está fazendo, seja bom, que seja de útil para o acusador, né? Então Jesus coloca isso, não é proibido nós fazermos algum tipo de julgamento, porém nós temos que estar, né, um pouco mais, nós temos que ver se o que eu estou julgando não vem direto para mim, não caia diretamente na minha consciência, que a minha consciência ela bate e é bem rápida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então por que a gente, né, para quem está chegando agora, a gente acha que eu estou dando bronca? Não, não é isso, que eu estou pegando duro com esse tema. Não é isso, é que nós estamos num momento onde estamos buscando algo de melhor para nós. A cada dia, a cada instante, nós estamos buscando uma paz, estamos buscando felicidade, estamos buscando tudo aquilo que nos satisfaz. Estamos buscando situações que nos faz elevar, que nos faz erguer e que nos faz caminhar a Deus. E nós somos, muitas vezes, né, são-nos apontados os nossos defeitos. E quando alguém aponta um nosso defeito, puxa vida, não é legal. Eu entendo que ninguém gosta de que alguém fale para você do seu defeito. Então a gente fica um pouco que arredio com isso. E quando alguém está me tratando como um julgado, quando eu estou ali numa situação, para me defender, eu já vou logo buscar, né, naquela pessoa que está me julgando, os defeitos dela. É ou não é? A gente, com que moral, com que direito você vem aqui me dizer que eu não posso fazer determinada coisa? Então nós temos que, né, a gente pode sofrer esse tipo
de reação de quem estamos colocando ali num momento difícil. Então, temos que tomar muito cuidado antes de nós abrirmos a boca, né, repensar naquilo que está fazendo. E eu entendo, gente, que a melhor forma de nós conseguirmos mostrar para alguma pessoa aquilo que é o correto é dando exemplo. É você se posicionando, é você tomando, né, atitudes e mostrando com exemplos o correto. E eu vejo, de uma certa forma, o lugar mais assim, mais apropriado que nós estamos vivendo hoje é a nossa família. O quanto nós precisamos melhorar diante dos nossos filhos, dos nossos parentes, da nossa esposa, do nosso marido, de todos, com exemplos. Porque muitas vezes nós criamos situações de defesa e nós julgamos e nós não conseguimos chegar num acordo. E muitas vezes você agindo, você mostrando atitudes, dando exemplo, sem às vezes nós abrirmos a boca, é legal, porque a gente mostra como se faz, como que eu não preciso ficar falando o que tem que ser feito. Eu posso agir como devo fazer. Inclusive em casa a gente tem N exemplos para dar, né? Quando você cobra do seu filho, poxa, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa, né? E aí você fala, tá bom, preciso ler, vamos ler, mas nem você, nem sua esposa, dá um exemplo de pegar um livro e ler junto, e ler, né, mostrar, mesmo que ele não esteja lendo, esteja brincando, se posicione e faça a leitura, mesmo que você... Ele vai, algum momento, alguma hora, ele vai perguntar, o que você está lendo, pai? Por que você lê? Como é que você gosta da leitura? O que você está fazendo? Aí muda a situação. Então você está se posicionando com um exemplo, não está pedindo para o teu filho, um pequeno exemplo, que isso aconteceu comigo. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu ficava cobrando deles estudar, ler, se instruir. E eu muitas vezes não tinha, chegava na empresa, tal, às vezes cansado, e não queria saber de nada. E eles nunca me viam eu lendo, porque às vezes eu fazia isso fora de casa e não dava o exemplo. Então, é uma situação que nós mesmos causamos sem pensar, sem atitude, sem dar exemplos. Se eu não quero que o meu filho ou alguém faça algo errado, eu não posso fazer. E hoje, por incrível que pareça, o quanto e quantos nossos filhos estão nos dando de exemplos. Eles não precisam falar absolutamente nada, porque esses espíritos que estão conosco já são provavelmente muito mais velhos do que nós. Já passaram, talvez, um pouco pela situação que vivemos hoje, e eles nos jogam, às vezes, na cara, nos jogam, na forma dura de falar, joga na cara, né? Algumas coisas que nós teríamos que fazer. Pô, pai, por que você está fazendo isso? Ô, mãe, não faz isso, faz aquilo. Porque eles estão nos analisando. Os filhos, eu estou me pegando aqui aos filhos, porque eles são verdadeiros espiões do que fazemos em casa. É verdade. Muitas vezes a gente acha que ele está ali distraído, ele está só com as anteninhas ligadas, sabendo o que eu estou fazendo, o que eu estou bebendo, o que eu estou comendo. Né? Pô, filho, não beba, mas eu estou lá com minha cervejinha do lado. Não fuma, eu estou fumando. Estude, eu estou ali, não estou dando um exemplo. E assim sucessivamente. Mas e fora da nossa casa, e fora da família? A gente tem que se posicionar da mesma forma, né? Dentro de um escritório, dentro do nosso ambiente de trabalho. Né? Se eu quero que as pessoas tenham uma certa atitude, eu tenho que mostrar as minhas atitudes. E essas atitudes a gente tem que analisar, porque tem que ser de bom senso e agradar. Num ambiente, por exemplo, onde talvez
não seja permitido, né? Às vezes uma fofoca, ou fazendo fofoca aquilo, e eu estou reclamando do barulho, da fofoca, mas de vez em quando me pego fazendo fofoca. Então a gente tem que se policiar para não cometer o equívoco. Dentro da escola, dentro do trânsito, né? Quantas vezes a gente comete, né, xinga o outro porque foi fechado e não anda 5 metros para frente, 10 metros para frente, você dá uma mesma fechada, comete um equívoco, e aí, como é que fica? E situações como essa não nos traz benefício algum, porque não adianta depois eu querer ficar brigando, xingando, porque não vai trazer, não vai, só vai, hoje em dia, principalmente, quando nós, ainda mais hoje que estamos com os nossos, né, com o nosso sistema nervoso, quando a gente está assim, nós estamos muito abalados, qualquer coisa que qualquer pessoa faz, a gente já explode, já xinga, já faz o que tem que fazer. Então a gente está num momento difícil de nós mesmos nos aturarmos, né? Então, eu acho que vale a pena nós pararmos um pouco e nos autoanalisarmos com as atitudes. Um exemplo também que eu dei, que eu achei interessante, por exemplo, você está na rua, né, no cruzamento, e o farol do seu carro está atrapalhando aquele que está vindo do lado oposto. E aí a pessoa te dá um sinalzinho de luz. Você fala, pô, mas o meu farol está baixo, né? Eu estou indo bem, mas pode ser que esteja atrapalhando. E você, em vez, o cara lá, ele dá o farol, você não abaixa, ele te dá o farolzão alto, e você, como raiva, dá outro farol alto para ele. Aí fica né, aquele reflexo bonito dentro da sua visão, que até você pode até causar ali um acidente. Mas qual seria uma forma ideal de eu começar a fazer o diferente? Se o cara lá, os caras não precisam nem dar sinal. Se eu estou num lugar e percebo que eu estou atrapalhando com o farol do meu carro, o que eu tenho que fazer? Se a pessoa me sinaliza, eu não preciso dar o sinal alto, o que eu faço? Eu desligo o meu farol, o farol do meu carro, certo? E com isso eu demonstro uma atitude, sem brigar. A pessoa que está do carro oposto, eu tenho certeza que ela vai se surpreender. Puxa, a pessoa não precisei nem fazer nada, nem gritar, nem fazer nada, ela simplesmente apagou o farol do carro. Então isso eu posso dizer que de uma outra oportunidade ele vai se lembrar disso. Ele vai se lembrar desta atitude que você teve e talvez ele faça o mesmo. E ele vai fazer isso com outras pessoas e isso a gente acaba por tornar um bairro, uma cidade, com uma atitude simples melhor. Muitas vezes nós somos... Boa noite, Chilene. Muitas vezes nós somos obrigados a ter certas atitudes por lei. Muitas vezes às vezes nós temos que ter multa, né, sermos multados para não fazer a coisa errada, né? O não fumar em ambientes fechados, usar o cinto de segurança, não estacionar em lugar proibido. E a gente sempre, né? Outro dia eu estava assim, foi ontem, eu fui comprar pão aqui na padaria aqui na rua e estava assim na garagem, assim, né? Proibido estacionar dia e noite. E vinha uma pessoa com o carro que queria entrar na coisa, e o carro bem na frente. E a mulher buzinou, fez, não sei o que, gritou, e o cara, calma, calma, calma. E a pessoa não quis saber. Ela simplesmente, ela virou e colocou o carro na porta do indivíduo. Gente, foi um negócio incrível. E todo mundo ficou ali, né, falou, pronto, né? Era um homem e uma mulher. Ali vai ter algum problema. Aí a pessoa saiu do carro, falou, pô, desculpa, o meu carro quebrou.
quebrou, eu não consigo andar com o carro. Eu tive que colocar aqui imediatamente para não atrapalhar o trânsito. Imagina o que aconteceu com aquela outra pessoa que, sem saber o que estava, sem saber do ocorrido, né, fez toda aquela atitude. Mas nós sabemos naquele lugar, eu sei que muitas pessoas às vezes estacionam o carro por algum minuto. Eu vou estacionar aqui, já vou embora já. Não, se eu vou estacionar, eu penso comigo, eu vou até a padaria e volto. Só que esquece que nesse ínterim, nesse instante, alguém pode chegar e querer entrar. Então, esta pessoa, então você olha e você fala, não, poxa, que vergonha para aquela pessoa. Mas quantas vezes esta pessoa teve as mesmas situações? Quantas vezes ela teve que esperar o indivíduo sair da padaria, ou do farmácia, ou de onde quer que seja, porque é um lugar de comércio, para que ela pudesse entrar na garagem da casa dela? Quantas vezes isso aconteceu? E o que ela fez não está certo, né? A gente não é correto você colocar o carro bem na frente na porta, assim como se dizendo, agora eu vou passar por cima de você. É uma atitude errada. Quando ela se deu por conta do que estava acontecendo, a pessoa que estava lá, ela estava com problema. Mas o que eu quero dizer com isso? São os julgamentos precipitados que nós fazemos. Nós julgamos por aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes a gente toma um julgamento de uma atitude de uma pessoa que, por uma infelicidade, não teve um bom dia, se atrasou, teve o carro batido, sei lá, teve um monte de problema, tá certo? E numa infelicidade, ela pode estar, sei lá, falando algo, muitas vezes a palavra que nós colocamos de uma forma muito bruta e sem pensar, machuca aquela que está ouvindo. E o nosso julgamento, obviamente, é o pior que a gente possa fazer. Então, se possível, na medida do possível, de acordo com o que estamos aprendendo, de acordo com o que estamos ouvindo, né, e tentando buscar um entendimento entre todos nós, né, porque se nós pararmos, né, a gente até vinha caminhando de uma certa forma, assim, a gente vinha, nós estávamos nos tolerando uns aos outros, né, a gente vinha numa caminhada até que interessante. Tivemos 2 anos de um problema muito cruel que aconteceu com todos nós, que mexeu com muitos de nós, o nível de estresse, o nível de falta de tolerância, de tudo, exacerbou em todos nós. Aquilo que fez um vulcão crescer dentro de nós. É um ensinamento também? Porque nos fez estar ali, né, nos testando, ver qual foi a nossa tolerância, a nossa paciência, se nós realmente estamos nos preparando para enfrentar um novo planeta, nos preparando para enfrentar, e são nos colocados situações de aprendizado. E hoje você percebe que piorou a coisa. Então, nós temos que ser muito mais cuidadosos, porque as pessoas, uma simples palavra, um negócio mínimo, a gente já, hoje, as pessoas já estão ali, né, se batendo, se matando um com o outro. Então, estamos esquecendo a tudo e nós estamos perdendo aqueles conceitos de amai-vos uns aos outros, de tentar perdoar. E um dos sentimentos que Jesus coloca nessa questão do julgamento é o perdão. Você tem que saber perdoar. Tem que perdoar o outro para não julgar. Então, a gente tem que ter, nós estamos num cenário hoje incrível, onde estamos sendo testados de todas as formas. E talvez esta lição, não sei se todos
concordariam, não, mas é uma lição que nos mostra os erros. Poxa vida, eu estou ali ouvindo uma palestra, estou buscando ajuda e estou ouvindo ali um puxão de orelha dizendo que eu tenho que tomar mais cuidado. Então, talvez seja necessário nós sermos chamados nessa situação para que nós possamos despertar, para que nós possamos entender que muitos dos erros que cometemos e que às vezes a gente costuma apontar o erro para o outro, somos nós mesmos. Muitos erros que a gente aponta nos outros, olha, na maioria das vezes você está ali sendo refletido. Então, o que precisamos? Iniciar uma situação de perdão, iniciar uma situação de compreensão, de nos ajudar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. E eu volto a colocar, de retornarmos para esta instituição chamada família, para que nós possamos resolver as nossas questões dentro da família. Porque muitas vezes eu não consigo entender, compreender, brigar dentro da minha casa e levo para a rua, indevidamente, os problemas da minha casa. Sendo que a outra pessoa não tem culpa se eu briguei com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com minha filha. A pessoa que está fora do cenário que você convive, ela não tem culpa das advertências, dos problemas que você possa estar naquele instante. Então, você tem que tomar, a gente tem que, se a pessoa com que eu estou ali conversando, eu não posso jogar em cima dela os meus problemas. Eu tenho que ter um pouco de cuidado. Por quê? Você já imaginou também a outra pessoa também? Porque ninguém, talvez, esteja vivendo hoje sem nenhum tipo de problema. Eu acredito que todos nós tenhamos aí alguma situação difícil. Então você imagina eu jogar todo o meu lixo nos outros lá. E nem sempre as pessoas que estão do nosso lado, talvez, estão prontas para ouvir aquilo que não queiram. Temos que nos preparar, temos que estar de olhos atentos a essas situações que estamos vivenciando hoje. Então, eu entendo que quando me falaram, olha, vamos falar um pouquinho do julgamento, dos bem-aventurados, dos misericordiosos, é um capítulo difícil, é um capítulo duro, mas eu acho que nós precisamos ser tocados e nós mesmos nos despertarmos, entendermos e compreendermos que quem precisa se corrigir somos nós e não os outros. Quem precisa dar exemplo sou eu e não aquele que está ali. Eu não preciso ficar colocando meu dedo, apontando para ninguém o que cada pessoa precisa fazer. Então, eu, através das minhas atitudes, através da minha ação, eu inicio um processo de tentar melhorar e de tentarmos melhorarmos. Porque se nós conseguirmos realizar este pequeno feito dentro da nossa família, eu consigo irradiar isso para o meu vizinho da esquerda, para o meu vizinho da direita, da frente, de trás. Eu consigo irradiar atitudes de benevolência, de não deixar a rua ali, e começa o próprio bairro se transforma. Vocês já perceberam, e já aconteceu muitas vezes, brigas de vizinhos, às vezes até por lixo, para lixo na frente da tua casa, você sem saber, você fala, é a vizinha, ela que não varre a calçada dela. Pega o lixo, recolhe. Se tiver algum lixo na frente da calçada do seu vizinho, vai lá e recolhe. Mostra, não precisa você ficar se mostrando.
de um momento ou outro, ela vai se dar conta que você tomou alguma atitude. E talvez ela vai fazer isso por você. Vocês entendem? Vocês compreenderam, gente? Assim, são exemplos bem simples que a gente pode fazer sem precisar ficar falando, sem precisar dando conselho, sem fazer nada. São com simples atitudes que nós ensinamos, que nós deixamos que o mal siga em frente. Quando eu, na época, boa noite, Cida. Na época que eu era um pouco lá, alguns anos atrás, que era um pouquinho mais jovem, nós não tínhamos o cuidado de jogar o lixo no lixo. Papel de bala, bolacha e tal, pegava na rua. Isso, infelizmente, aqui em São Paulo, e onde eu vivia ali, tinha, né? Nós não tínhamos essa cultura de jogar o lixo. E aos poucos nós fomos aprendendo, nós fomos nos instruindo, né? Fomos à escola, começamos a aprender, evoluímos e aprendemos na escola que não era, né? Era uma gentileza, a gente tinha que fazer algo para não, né? Nós tínhamos que ter educação, é uma educação de não jogar o lixo no chão. E eu aprendi, né, isso de uma forma na vivência. Com exemplos, eu fiz isso quando estava do lado do meu filho. Né? Gentileza gera gentileza, é isso mesmo. Muito bem, minha esposa que está do meu lado aqui. Né? Muito obrigado. Então, eu evitava. Quando alguém jogava, eu pegava, a gente começou a mostrar, colocar dentro do lixo. Então, ele não precisou ir à escola. Dentro da minha própria casa, ou dos meus amigos, ou aonde quer que a gente estivesse, a gente começou a dar exemplos. E isso até que melhorou bastante, pelo menos na cidade. Existem pessoas, talvez, que ainda preferem jogar o lixo lá, mas vai de cada um, nós não podemos julgar. Né? Eu vejo... muitas vezes a gente passa por determinados locais, barrancos, perto de casas assim, de casas bem humildes, que jogam lixo na rua, jogam lixo nos barrancos. E a gente, qual é a primeira visão? Qual é a leitura? Qual é a primeira leitura que a gente faz daquele visual? Nossa, que gente porca, não? Que ignorância, que é isso, e não sei o quê, né? Que porco, joga um lixo no rio e tudo mais. E eu fui parando um pouquinho para analisar sobre isso, porque era a minha leitura e a gente ficava ali, né? Poxa vida, por que faz isso? Eu não perguntei para saber se ali passava o coletor de lixo, se tinha, enfim, tinha condições de fazer. Eu não me aprofundei demais naquilo que eu vi. Né? E aí falei, poxa vida, quantas pessoas que a gente se relaciona muitas vezes, ou que se encontra por aí, que não estão preocupadas com nada, né? E eu fiquei pensando, poxa, quantas pessoas vieram de outras cidades em busca de emprego, em busca de melhorar a sua vida, de fazer, né, de buscar coisas boas, e chegando numa cidade grande, se depara, né, com pessoas que estão trabalhando, que isso, aquilo, e ela começa, não, eu quero também, eu quero ver, eu quero isso. Né? Só que ela se depara que não tem condições e nem capacidade, às vezes, de ter o que ela está vendo. Mas como ela saiu de um lugar já meio que complicado, chegando aqui, teve mais situações difíceis, começa a ter uma revolta, começa a ter um tipo de situação que ela, por exemplo, não consegue nada, está passando fome, o filho está com problema, isso, aquilo. E eu percebo muitas vezes,
e já a gente até conversou um pouco sobre isso, que tem algumas pessoas que para elas jogar o lixo no lixo na rua, tanto faz. Por quê? Porque, primeiro, ela não gosta onde ela está. Ela foi para algum lugar onde queria ser melhor e foi maltratado. Onde ela saiu, a coisa era pior ainda. Pode ser que tenha vindo de um lugar pior, não quero aqui citar lugares. Mas no meio disso tudo, a pessoa, vamos nos colocar, né? Só leva pancada, só leva, assim, não tem cultura, ninguém ajuda, você entra num mundo muito ruim, então você se torna uma pessoa do mundo ali, ó, jogado. Não justifica, não quero com isto justificar que isso seja correto. Mas pessoas despreparadas, pessoas que não têm um preparo psicológico, que não têm uma condição, e isso é a realidade do Brasil hoje. É uma realidade onde a pobreza ainda, a falta de cultura, de higiene, e ainda no próprio, né, falta de saneamento básico, é uma questão ainda que deve ser colocada e estudada. E isso contribui para que as pessoas não estejam nem aí por nada. E você faz um julgamento, então, daquela pessoa como um porco, como, sei lá, você xinga, faz o que você bem entende e fala, porque é a sua leitura. E não deixa de estar correto. Só que nós não interpretamos e nós não analisamos num conjunto o quanto aquela criatura sofreu, o quanto aquela pessoa teve de problema. Repito, não justifica alguém, por exemplo, roubar para comer, como a gente, né, muitos dizem, estava com fome, estava precisando de... Aqui em São Paulo, eu tenho certeza que ninguém, provavelmente, morrer de fome ninguém morre, porque sempre vai ter uma alma bendita ajudando. Então, roubar, né, não é o caminho. Mas, como é que nós vamos entender uma pessoa que ficou o dia inteiro sem comer, sem beber, sem tomar um banho, sem se higienizar, com família, filhos pedindo socorro, querem comer? Como é que a gente se portaria naquele lugar? Eu estou colocando um exemplo, assim, bem bruto, porque a gente faz esse julgamento, que as pessoas não têm educação, que as pessoas são porcas. Todos nós sabemos que existem pessoas que não precisam ter classe social, que podem ser humildes e ser limpas, com certeza. Quantas casas a gente já entrou de pessoas super humildes e tudo muito bem limpinho, dentro das condições que a pessoa tinha, higienizado, tudo em ordem. E você às vezes vai em algumas outras casas que é uma verdadeira loucura. Então depende muito do ser, daquele espírito que está vivenciando naquele momento. E nós, quando nos deparamos com esse tipo de situação, é aí que a gente precisa ter os olhos mais atentos, buscar soluções para que aquele que joga a sujeira na rua, que joga o lixo, aquele que não tem comida, que está passando necessidade, né? Quantas vezes eu mesmo já fiz isso, a pessoa vindo minha direção num carro, vai pedir lá R$1 para comer, eu fecho o vidro. Qual é a minha primeira leitura? Vou ser assaltado. Eu vou ter algum problema. Porque a situação não está nos fazendo esse tipo de atitudes. Mas a gente julga naquele momento. Está errado. Mas eu também quero me defender. Então, para vocês perceberem, o fio da navalha que quem tem algum tipo de discernimento, de critério, de estudo, estamos vivendo. Isso é um grande teste. É uma grande oportunidade do aprendizado. Se eu estou me deparando com tudo isso, né, dentro da minha casa, fora da minha casa, nas escolas, né, tantos problemas, eu não vou aqui agora adentrar nesse assunto, nas escolas, no trabalho, em todos os lugares, a gente percebe que as pessoas às vezes não estão nem aí mais por nada, querem cada um por si, Deus para todos. Lembra dessa expressão? Cada um. E é onde a gente está
talvez estamos nos distanciando um pouco de fazer a caridade, de fazer o bem, de entender, de deixar de julgar quando você percebe que está alguma coisa errada. Então nós temos que analisar antes de falar, agir com atitudes de exemplo antes de tomar qualquer decisão. Né? Quantas atitudes, quantos julgamentos incorretos foram feitos indevidamente por uma ação indevida? Então nós erramos, e muito. Então os julgamentos, só quem pode nos julgar devidamente é Deus. E quem nos julga, por incrível que pareça, o maior juiz que possa estar presente é a nossa consciência. Sabe? Somos nós mesmos. Quando eu faço algo errado, eu consigo dormir, talvez, aquilo não me pesa na minha consciência. Então, o julgamento, né, quem faz? De mim mesmo sou eu e Deus. Agora, o julgamento daquele que está é difícil, né? O julgar. Existem as leis civis que são necessárias para se ter ordem dentro de uma civilização, e existem as leis divinas, que são aquelas que nós estamos buscando para nos melhorarmos. Então, que quando nós nos deparamos com uma lição, não julgueis para que você não seja julgado, ela nos dá uma amplitude de nós pararmos de julgar, para não sermos julgados, para que aqueles defeitos não sejam iguais. Julgar pessoas pelos atos, muitas vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, julgando sem ter toda uma compreensão do que aconteceu. Às vezes nós julgamos uma pessoa por uma simples palavra infeliz que ela possa ter dito. Ele pode ter dito 1000 palavras maravilhosas. Se ele disse dessas 1000, uma que falou algo que você já faz o seu julgamento daquela palavrinha que ele soltou, que você não aceitou. E com isso, né, a gente, deixa eu ver aqui, a gente vai tentando buscar, né, um equilíbrio. Com o quê? Com a religião. A gente busca eu não quero dizer que religião é o caminho, que religião é a solução, mas religião abre as portas, nos acalma, nos conforta, nos faz melhores, né? Quando ouvimos as palavras de Jesus, quando nos colocamos com Deus, porque quando nós nos colocamos a esse tipo de situação, de iluminação, nós melhoramos, nós nos tornamos melhores. Então, que nós possamos pensar um pouquinho nisso tudo. Eu abro aqui uma oportunidade, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Esta palestra foi uma continuação da segunda-feira, então aqueles que quiserem saber um pouco mais, alguma coisa, estamos aqui, né? E se eu souber responder, que a gente possa fazê-lo. Tá bom? Então, enquanto eu estou aqui, né, a gente provavelmente vai estar aqui mais uns 10 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Mas voltando ao tema, que nós reflitamos sobre tudo isso que estamos lendo, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas lá no centro chegar e falar, pô, mas outra vez essa palestra? Né? De novo essa palestra? E muitas vezes nós somos cobrados de uma atitude. E a gente ouve e não entende, não compreende. Então, uma palestra que às vezes a gente ouve, né, ela tem ali um significado importante para o nosso crescimento, que eu vejo assim, quando eu estou aqui me predispondo, quando alguém vai lá na casa espírita, quando alguém se predispõe a ouvir algo de bom, né, é porque quer melhorar. Então, às vezes as pessoas acham que a repetição não é legal, mas como nós somos ainda um pouquinho de cabeça dura, né,
Qual foi os ensinamentos de Jesus? Faz mais de 2000 anos que eles falam: amai-vos uns aos outros. E nós estamos nos amando uns aos outros, né? Há mais de 2000 anos atrás ele falou: perdoe, né, a quem que tenha te feito algum tipo de problema. Perdoa, né, que serás perdoado. Nós estamos atuando plenamente com isso? Não. Então, nós, devido à nossa circunstância, a gente se esquece e deixa passar esse tipo de informação e a ficha não cai. Nós não nos damos conta que quem tem que tomar uma atitude, quem tem que reagir, sou eu mesmo. Eu que devo amar, eu que devo perdoar, eu devo me colocar no lugar de outro para ver se a pessoa, né, de como ela está sofrendo ou não. Enfim, eu preciso me posicionar adequadamente. E quando eu faço isso, quando eu começo a pensar em mim, quando eu começo a buscar a minha melhora, a minha reforma íntima, quando eu começo a buscar as coisas boas que foram colocadas por Deus, eu começo a expandir esse sentimento para aquelas pessoas que estão ao meu redor, com exemplos. Então, as minhas atitudes que sejam pequenininhas dentro de um grupo, não importa o tamanho desse grupo, 1, 2, 3 pessoas. Quando eu começo a dar exemplos com as minhas próprias atitudes, isso reluz, isso mostra algo gostoso, importante para que as pessoas também o façam. Como é gostoso a gente ver alguém que estuda bastante, que se aplicou nos seus estudos. Isso não é um motivo de eu fazer a mesma coisa. Alguém que tenha um planejamento de vida assim, né, que trabalhou, que se esforçou e alcançou os objetivos. O exemplo que ele fez não é uma atitude que a gente tem que também buscar e copiar. Quantas vezes eu falei isso para o meu gerente? Poxa, algumas situações, como um gerente é um cara assim, que tem atitudes boas, tá? Eu tento me espelhar nos senhores, me espelhar em você e ser tão bom ou melhor ou igual a você no que você está fazendo, porque são coisas que as pessoas fazem, são atitudes que as pessoas têm de bom e nós olhamos aquilo e nos enche os olhos. Poxa, eu vou fazer igual, eu vou dar continuidade, que isso é bom. Eu quero ser um gerente, né? Se eu estiver dentro de uma empresa, estou lá ainda como subordinado, puxa, eu quero ser igual aquele cara lá. Eu quero caminhar, só que você não vai caminhar igual a ele sem ter atitudes. Para você caminhar e chegar aonde ele chegou, você vai ter que estudar, trabalhar, ralar, enfim, fazer todo o processo que ele teve para você chegar lá. E é o que tem que ser feito com as nossas questões morais, porque nós crescemos moralmente e intelectualmente. Né? Nós estamos até estudando isso no nosso livro dos Espíritos que nós estamos lendo. Então, a sociedade, o crescimento de uma sociedade cresce moral e intelectual. E muitas vezes, depende da outra, tá certo? Às vezes, intelectualmente, as pessoas crescem, mas não crescem moralmente. Outras crescem moralmente e não. Então, o que nos vão dando esse equilíbrio? São as nossas reencarnações. Eu vou buscando, quando eu chego realmente nesse equilíbrio. Eu chego no equilíbrio de alcançar uma diretoria com moralidade, com exemplos, com honestidade, não puxando o tapete de ninguém, não fazendo falcatruas, não derrubando ninguém, mas pelos meus próprios meios, pelas minhas próprias pernas, fazendo algo de bom. E os exemplos são esses. Cresçamos intelectualmente, cresçamos moralmente. E quem vai ganhar com tudo isso somos nós, que estamos vivendo
neste planeta, num momento muito complicado, não está fácil, mas se não fosse possível, nós não estaríamos aqui hoje. Todos nós, como já venho dito isso em várias palestras, em várias das minhas lives, se estamos aqui nos ouvindo, né? Eu ainda estou encarnado, estou ouvindo, estamos escrevendo, então somos todos encarnados. Então nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, estamos aqui passando por um momento difícil, onde as questões, as atitudes, onde as situações que estão sendo nos colocadas estão sendo feitas para que nós possamos crescer, para que possamos evoluir. E são colocados testes. Nós, para chegarmos, às vezes nós não somos teste de conhecimento. Se eu estudei, vou bem, tiro um 10. Eu não estudei, sou testado, eu sou reprovado. Não é verdade? Então, que essa situação que nós vivemos não seja um motivo de nós perdermos a nossa cabeça, não perdermos o nosso foco. Muito pelo contrário. Com base das dificuldades, com base de todos esses testes que estamos fazendo e que estão sendo colocados para nós, que todos nós que temos essa condição, todos nós que estamos nessa frequência de pensamento, que vamos conseguir chegar nos nossos objetivos. E os nossos objetivos não são simples, eles extrapolam o nosso entendimento. Aquilo que estamos fazendo aqui na Terra, ele está sendo feito para que nós possamos progredir espiritualmente. Se faz necessário eu ter esses desafios, se faz necessário eu ter na minha frente todos esses pedregulhos, né, estas benditas dessas pedras, para eu quebrá-las, enfrentá-las e seguir em frente ao meu caminho. Então, não desistam, não tenham medo de nada, siga em frente. Quando a gente tem fé, quando a gente tem amor, quando a gente respeita, quando a gente pode ficar tranquilo. Quando eu tenho bons pensamentos, quando eu crio uma energia ao meu redor boa, de bons pensamentos, o que eu faço? Eu pulverizo, eu coloco isso para outras pessoas. E muitas coisas que poderiam estar me acontecendo, eu amenizo tudo isso. Isso é prática, isso faz com que a gente pratique com essas pequenas situações que estão sendo nos ensinadas todos os dias, todas as semanas. Né? Bendito seja o nosso Evangelho, né, de Allan Kardec, que nos dá esses esclarecimentos para que nós possamos ser fortes, não desistir, né? Não parar no meio do caminho, porque se você para no meio, você não sabe se você volta ou vai para... Então, siga em frente, com dor, sem dor, com fome, sem fome, enfim, com temporal, sem temporal, não importa. Siga o seu caminho com fé, com Jesus, com amor, porque eu tenho certeza que, de qualquer forma, quando você coloca esses valores na tua mente, no teu conteúdo, não importa como você vai chegar lá no final, o resultado disso vai ser muito positivo. Às vezes não pode ser positivo aqui no planeta, mas para a tua consciência, para o teu espírito e aos olhos de Deus, tenho certeza que não vai ser decepcionante, tá bom? Eu acho que eu estou chegando no meu final. Eu agradeço imensamente a vocês. Eu no início achei que nós não íamos ter muitas pessoas, mas acabamos aí tendo mais. A gente pede desculpa a todos vocês, porque vocês estavam acostumados a ter todas as quintas-feiras, né? Mas que compreendam, porque a gente também tem aí outros afazeres. Então, só repetindo, a gente inicia numa quinta-feira, na primeira quinta-feira do mês e na última quinta-feira do mês.
tá? Ou comigo, ou com outra pessoa, sempre colocando, né, as melhores instruções que a gente pega do Evangelho, do Livro dos Espíritos, daquilo que a gente entende ser bom para todos nós, né? E que vocês entendam que a intenção desta equipe, deste grupo de trabalho, desses amigos que a gente está tendo, da Casa Espírita, é das melhores possível. Não somos todos, nós não somos assim completos, não somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, temos defeitos e estamos tentando melhorar. Então este grupo que se posiciona todas as segundas, todas as quintas, é um grupo que busca fazer o bem para alguém, busca caridade. E que nós sempre possamos estar nessa sintonia. Quando estamos fazendo algo de bom, alguém está recebendo. E se está recebendo, um dia irá também fazer de bom. Né? Esta corrente é uma corrente do amor, é uma corrente de transmitirmos o que eu aprendi de bom, que eu passe para outro, que uma boa atitude que eu faço, eu demonstre para outro, e este outro vai demonstrar para aquele, e isso vai crescendo. E tenho certeza que nós vamos superar todas essas dificuldades, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho, por tudo isso que vocês aí desse lado, né? Não é fácil ficar ouvindo alguém ficar falando do outro lado, mas muito obrigado pela atenção de todos vocês e que isso só me traz um conforto, me dá mais coragem de eu continuar nesta tarefa, né, do que nós nos colocamos. E que Jesus nos ajude a todos. E que um dia estejamos lá no céu, juntos, todos nós, vitoriosos, vibrando, né, assim, contentes de termos alcançado os objetivos que nos foi colocado neste pequeno momento aqui na Terra. E voltaremos, talvez, mais lá para frente, e assim sucessivamente até alcançarmos o que precisamos. Um beijo para todos, muita paz, muita alegria e um excelente final de semana para todos vocês, com muito carinho.